Boa noite a todos. Uma grande alegria retornar até o seu aparelho de TV, até o seu celular, até o seu laptop. Estamos aqui com o programa Espiritismo para Todos, toda terça-feira, através da TVM Matão, a TV local que nos possibilita esse espaço preciosíssimo, a quem muito agradecemos. Simultaneamente, o programa também está nos canais de YouTube da própria TVM, no meu canal de YouTube e também no Facebook da TVM. Uma alegria muito grande estarmos com vocês neste dezembro que lembra Jesus. Por isso, buscamos Sandra Maria Borba Pereira, que é de Natal, Rio Grande do Norte, professora, doutora de Fundamentos da Educação, autora de vários livros e tem vários DVDs disponíveis de seus seminários, palestras, muito empenhada, divulgadora e estudiosa espírita. Nossa querida Sandra aceitou prontamente o nosso convite. Sandra, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença entre nós, é uma alegria grandiosa recebê-la, esta amiga de tantos anos. Boa noite, Orson, boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelos vários canais midiáticos. Eu sempre leio de Matão com muita alegria, muita saudade, né? E, se Deus quiser, eu pretendo voltar a Matão ainda encarnada, né? E é uma alegria estar próximo a você, você sabe do nosso carinho por você, né? E que estamos para colaborar naquilo que for possível. Muito bem, Sandra. A ideia é uma conversa informal, nós estamos em dezembro, estamos lembrando o Natal lembra Jesus, não que nós devamos lembrar de Jesus apenas em dezembro, Jesus deve estar conosco todo dia. Mas dezembro para incentivar, e esse é um programa direcionado ao grande público, não necessariamente espírita, porque vai pelas ondas da TV, mas também atinge o público espírita, é claro. E nós quisemos conversar, você que é muito dedicada ao estudo do Evangelho, Sandra. Como primeira pergunta, Sandra, o que significa a influência do Cristo na história humana, em linhas gerais, é claro, porque isso é matéria para um seminário de muitas horas, né? Eu vou me apropriar de uma colocação sempre recorrente que o nosso Divaldo Pereira Franco faz, evocando a figura de Ernesto Renan, grande pensador francês, que, certa feita, afirmaria: Jesus é o homem incomparável. É um homem tão extraordinário que não coube na história. Dividiu a história antes dele e depois dele, né? Então, nós começaríamos a refletir sobre isso, a grandeza desse espírito que chega à Terra com uma mensagem completamente subversiva para o seu tempo e que traz à humanidade uma nova compreensão sobre aquilo que diríamos situações ou questões básicas: Deus, o outro, o que fazer da vida, a razão de ser da dor, do sofrimento, a finalidade da existência. Então, Jesus é este homem tão pleno, mas tão pleno, que, de fato, ele não cabe na história e continua sem caber, né? Porque até hoje nós temos inúmeras dificuldades em compreender a sua lição e, em especial, a essência do seu pensamento, né? Porque nós somos seres de superfície. Então, é muito difícil, muitas vezes, adentrar no âmago das suas lições e, principalmente, trazer essas lições para o nosso âmago, ou seja, para o nosso interior, e, a partir daí, desenvolvermos a grande tarefa a que Jesus se propõe, que é revolucionar o homem, não pelas armas, mas, como diria Leon Tolstói, revolucionar pela alma. E o que é revolucionar pela alma? É transformação. Lastimavelmente, ao longo da história, nós encontramos aqueles que preferiram não buscar compreender Jesus, mas procuraram, isso sim, usar Jesus, usar em especial a sua mensagem distorcida em razão dos seus interesses, em especial os interesses de domínios das consciências e interesses de ordem material. Jesus, Orson e queridos companheiros que nos escutam, ainda está por ser descoberto.
É lastimável dizer isso 2000 anos depois. Ainda precisamos descobrir Jesus. É verdade, Sandra, que coisa impressionante a gente dizer isso, né? Hoje, quando tantas religiões se distribuem pelo planeta, tentando entendê-lo, tentando divulgá-lo, e como é difícil vivê-lo. E a sua mensagem, Sandra, tão ampla, você disse subversiva para a época dele, e hoje um convite completamente inovador para os nossos tempos. Por que tanta dificuldade ainda, Sandra, para assimilar esses ensinamentos em nós mesmos, seres humanos? Não estou me referindo a religião específica nenhuma, mas todos nós, espíritas, católicos, evangélicos, protestantes, por que tanta dificuldade em assimilar essa leveza, essa inteireza dos seus ensinos e das suas lições? É o orgulho, Sandra? Nós aprendemos, né, com a doutrina espírita, mas acredito que todas as religiões também contemplam, nós temos alguns graves problemas, né, humanos, e destacaríamos três em especial. O egoísmo, a grande chaga da humanidade, né? O orgulho, que é seu primo direto, segundo alguns é seu irmão gêmeo, mas eu acrescentaria o terceiro, que é o desejo de dominar o outro. Então, quando você junta essa trilogia, é muito complicado. Essa trilogia ela é tão devastadora que você encontra hoje, em nome de Jesus, ainda os que matam, ainda, né, os que repudiam os seus irmãos em cristandade apenas por detalhes de interpretações, questões meramente hermenêuticas, ou seja, a nossa condição humana ainda é uma condição bastante atrasada. Daí, quando Jesus, certa feita, vai nos dizer: este povo me honra com os lábios, mas não com o coração. Ele está dizendo a verdade, né? Então, honrar com os lábios, mas muitas vezes na busca da satisfação do egoísmo, do orgulho e do desejo de domínio. Né? Ou seja, nós mergulharmos de fato no pensamento, na emoção, na essência do Cristo, isso demanda todo um projeto de transformação da criatura humana. E numa sociedade, Orson, em que ainda hoje, passados tantos séculos, nós ainda somos o quê? Estimulados à competição e não à cooperação, estimulados a sermos aqueles que levamos vantagens, mesmo que isso signifique o prejuízo de alguém. Numa sociedade em que se estimula a indiferença, em que se julga, por exemplo, a criatura humana necessitada, não pela falta de condições dessa mesma criatura de ter uma vida digna, mas a partir de preconceitos, a partir de chavões, de rótulos, né, que diminuem o ser humano. Todo o estímulo que nós vivenciamos ao preconceito, à vida licenciosa, é o que os estudiosos não são religiosos. Os estudiosos chamam, em especial Bauman, né, de sociedade líquida, ou seja, uma sociedade sem valores mais sólidos para a gente se agarrar. O que é essa liquidez? Essa ausência de uma ética que norteie a nossa conduta, não apenas perante o outro, mas perante a nós mesmos, perante a natureza que estamos destruindo. Então, uma sociedade em que o individualismo, a permissividade, né, a ausência de uma ética, como dissemos, que norteie uma conduta humana social, fraterna e responsável perante si, perante o outro, perante a natureza. Então, nessa sociedade, fica difícil a mensagem do homem de Nazaré ganhar, vamos dizer assim, né, enormes adeptos, número de adeptos. Não, somos exceções. Nós podemos até ter rótulos de cristãos, mas termos, de fato, a conduta cristã, termos, de fato, a condição de cristão verdadeiro, ou seja, aquele que não apenas tem a informação do mestre, mas aquele, conforme Emmanuel nos diz, né, que transforma Jesus no seu padrão de comportamento, aí realmente nós somos muito poucos. E, lastimavelmente, enquanto vivenciarmos uma sociedade desumana, antifraterna, competitiva, de base, com base, aliás, numa destruição do outro, então nós ainda teremos muito tempo pela frente até que o sentimento real de cooperação, compreensão, fraternidade,
possa, de fato, habitar entre nós. Sandra, você usou uma expressão muito interessante, padrão de comportamento, para adotarmos realmente esse padrão de comportamento em nós, aqueles que nos chamamos cristãos de todas as denominações religiosas. E Allan Kardec, na sua apresentação do Espiritismo, consolida o Espiritismo com bases no Evangelho do Cristo. Nós vamos ter lá todo o embasamento dos princípios fundamentais com o Evangelho. Tanto é que Allan Kardec lança como sua terceira obra o Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, conforme a revelação, a informação espírita, aprofundando os estudos e as lições do Espiritismo. Como é que a Sandra Borba, que ficou muito conhecida pelos seus seminários no Brasil todo, ministrando seminários variados, com temas da educação, da codificação e do próprio Evangelho, como é que a Sandra vê o progresso nosso como espíritas na atualidade perante a proposta apresentada pela doutrina espírita em seus fundamentos com base no Evangelho? Olha, eu costumo dizer que entre nós, e não só entre nós, mas entre as criaturas humanas de modo geral, nós temos os traumatizados com Jesus, né? Vou explicar, calma. Nós temos, ao longo da história, como já dissemos há pouco, aqueles que usaram a religião cristã, qualquer que seja a sua denominação, para a defesa dos seus interesses. Eu lembro-me, é icônico para mim lembrar o filme sobre Giordano Bruno, em que tem uma hora em que ele está sendo torturado na chamada Santa Inquisição, que de santo não tinha nada, né? E então mandam que ele beije, para provar o seu amor ao Cristo, um crucifixo flamejante, né? E ele dá uma risada irônica e diz assim, mas como é que vocês querem que eu faça isso, né? Essa não é a mensagem de Jesus. Então, a mensagem de Jesus não é pela força. Jesus, ele tem um respeito tão grande à individualidade que, em determinado momento, ele tem um contato com um moço conhecido na história bíblica como o moço rico, né? Que o vai procurar e ele faz um convite direto ao moço rico para segui-lo. Ora, nem todo mundo ganhou esse convite, né? Mas o moço rico não quis. Então, ele respeita profundamente. Então, Jesus é o líder que não impõe, é a liderança que não se coloca acima, mas é aquele que convida, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser. Jesus coloca a questão do querer. Essa questão do querer, ela é fundamental, e é por isso que Jesus respeita profundamente todas as criaturas, respeita a Judas, né? Respeita a Pilatos e sua ignorância, respeita a todos aqueles que se mancomunaram em relação à sua morte. Então, Jesus tem um profundo respeito. Mas, pessoalmente, eu considero que, ao longo das sucessivas reencarnações, nós temos uns traumatizados aí, né, com Jesus. Não foram como Giordano Bruno, né? Ou seja, eles realmente acharam que aquilo ali era em nome de Jesus. E não era em nome de Jesus, era em nome do interesse, né, da busca de poder das pessoas que usavam as suas rotulações, vestimentas religiosas para imporem às outras criaturas os seus pensamentos, as suas ideias, as suas vontades. Então, nós temos, na verdade, o que também Emmanuel chama cristãos sem Cristo. Aí, sim, cristãos pelo rótulo, mas sem Cristo, porque para termos o Cristo é necessário tê-lo como um padrão, conforme, né, dissemos ainda há pouco, recordando o Espírito Emmanuel. Então, entre nós, os chamados ditos cristãos, há muita dificuldade. Há, por exemplo, a dificuldade de convivência com o pensamento divergente. Isso é muito grave. Então, não só sob o ponto de vista da vida humana, normal, social, cultural, mas principalmente no campo da religião. É como se, de repente, a gente reforçasse aquela ideia de que há uma religião que tem a verdade, todas as outras são mentirosas, o que é um absurdo. O que não tem sentido, porque, inclusive, Jesus não veio fundar
nenhum tipo de religião. Jesus direciona a sua palavra não apenas a judeus, a gentios, aos estrangeiros, né? A mulher, ao homem, a jovens, enfim, a pessoas de todas as condições sociais da época, o que revela que a mensagem do Cristo é uma mensagem universal. Agora, as religiões, elas têm muitas dificuldades, através de seus profitentes, de conseguir conviver, por exemplo, com pensamentos divergentes. Isso me faz lembrar um grande teólogo, né, ecumênico hoje, é o Hans Kung, que dizia, alemão, não sei se está vivo ainda, ele é nonagenário, mas diz que alemão não desencarna, não, né? É competição com a rainha Elizabeth. Eu não sei se ele está vivo ou não, reencarnado ou não. Mas ele diz é uma verdadeira, vamos dizer assim, uma luminosidade que ele diz. Não haverá paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões. Então é verdade. Quem mais promoveu guerras no mundo foram as religiões. Então isso é um contrassenso. Isso realmente atesta a nossa condição humana extremamente deficitária. Então, esses traumas, isso tudo faz com que, né, nós tenhamos dificuldades de assimilar. No Espiritismo, não seria diferente. Né? Então, nós temos também aqueles que, dentre, né, os que se consideram espíritas, existem aqueles que preferem, vamos dizer assim, uma leitura do Espiritismo apenas na dimensão filosófica, na dimensão científica e o que eles chamam na dimensão ética. Aí, nesse momento, nós temos, no nosso modesto ponto de vista, né, uma incoerência, porque está lá bem escrito em letras garrafais. A ética espírita é a ética cristã. Então, não dá para fazer, né, essa separação. E Kardec, o nosso qualificador, ele tem uma visão tão grande, ele tem uma visão tão ampla, que na introdução do Livro dos Espíritos, aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe, ele vai dizer, em 5 partes podemos dividir, né, os ensinos do Senhor. Então, ele vai dizer os fatos extraordinários da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras tomadas pela Igreja para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. E ele disse, nós trabalharemos, nós estudaremos, nós alicerçaremos a nossa visão espírita sobre o cristianismo no ensino moral. Então, é um ensino moral. Se Jesus teve irmão, não teve, a gente não tem problema nenhum com isso. Se Jesus casou, não casou, também a gente não tem nenhum problema com isso. Se quem morreu no lugar de Jesus foi o irmão gêmeo, fica aí por conta da fofoca do pessoal da época, tá? Então, nós não temos essa preocupação. A nossa preocupação é o ensino moral. Ensino moral significa essência. Essência de quê? De conduta ética. E o que é uma conduta ética? É a conduta própria de quem vive em relação social. O nosso querido e sempre admirado Leonardo Boff tem uma colocação muito rápida sobre ética, que diz assim, quer saber o que é ética? É assim, apareceu outro na minha vida, apareceu outro. Então, apareceu outro, apareceu a ética. Ou seja, eu não posso deixar de levar em consideração o direito do outro. Então, a ética espírita é a ética cristã, é a ética do outro. E me parece que não há nenhuma ética do outro que não esteja contemplada no pensamento, principalmente na prática de Jesus. Respeito na base, né? Fraternidade, solidariedade, compreensão de que somos todos filhos de Deus, que é tão bom, que faz com que chova sobre bons e maus, né? Com que o sol se coloque sobre justos e injustos, exatamente nessa visão universal. A nossa grande problemática, Orson, ainda continua sendo a nossa visão profundamente tribal, né? Nós vivemos na tribo ainda. Nesse sentido, é a minha tribo, é aquela ideia de universalidade que Jesus trouxe, inclusive, até hoje está muito difícil. Até hoje é o meu bairro, né? É a minha região, né? É o meu país, é a minha filosofia sob o ponto de vista da ideologia econômica, política e tudo mais. Enfim, nós ainda estamos na tribo. E, graças a Deus, ainda temos a Jesus, que prometeu, né, que nenhuma das ovelhas se perderá. Que bonito, Sandra, ouvir assim uma apreciação tão profunda. Este apareceu, o outro é muito profundo, Sandra, porque, olha, isso engloba uma série de coisas. E quando você fala também o meu país, a minha região, a minha cidade,
Nós podemos dizer, a minha casa espírita, não é mesmo? Também. Minha igreja, quer dizer, É. estamos todos ainda com uma visão muito particularizada, esquecendo essa universalidade dos ensinos de Jesus. Ô Sandra, e agora com o Natal, todo ano essa cena se repete, parece que a sensibilidade humana aflora um pouco mais e todo mundo se movimenta com as ações de auxílio às pessoas mais carentes da sociedade. E essa movimentação inspira muitos de nós, muitas instituições, que mantêm, não só no Natal, atividades de socorro às carências materiais, é claro. Mas no Natal isso se acentua bastante. Sandra, essa sensibilização mais acentuada seria um primórdio de um despertar futuro? O espírito irmão X, Humberto de Campos, diz que nesse período natalino é como se houvesse uma maior aproximação do céu com a terra. As evocações. Também para nós não interessa se 25 de dezembro é o nascimento de Jesus. A gente tem certeza que não é. Todos os estudiosos, inclusive desde o século II da era cristã, dizem que ele nasceu em março ou em abril, talvez em maio, mas nunca em dezembro, que tem a ver com as manipulações, obviamente, posteriores, para reunir o Natal com as famosas celebrações em relação ao Rei Sol, que é outro assunto, né? Acredito que durante esse mês de dezembro vocês estarão também abordando talvez um pouco dessas visões históricas. Mas veja bem, é ainda o próprio Humberto de Campos, em uma de suas mensagens, que diz assim: não fique triste se alguém diz assim, você lembrou de Jesus somente no Natal. Ele diz assim, que bom que você lembrou, pelo menos no Natal. Pelo menos no Natal. Então, é, de fato, um momento de certa sensibilização, porque as pessoas elas recebem, podemos dizer assim, uma espécie de vibração diferenciada, de intuição diferenciada. E eu acredito, eu vou me lembrar aqui de um grande amigo, grande poeta cordelista paraibano, Merlânio Maia, que tem uma música belíssima chamada Saudade de Jesus. Certo? É de uma beleza imensa. Está interpretada por um grupo musical chamado Escolhas de Luz. É belíssimo. Procura lá, é belíssimo. Então, o que é saudade de Jesus? É porque nós temos, Orson, a marca divina em nós. Olha, todo pintor tem na sua obra uma marca. Pode ser o tipo de traço, pode ser um detalhe, né? Qualquer coisa. O escultor, todo artista, ele tem a sua marca. Ora, o Senhor, ele nos impregnou com uma marca. É a marca do grande objetivo da nossa existência, que Jesus colocou tão bem e está lá registrado em Mateus 5,48. Sede perfeitos. Então, esta é a marca. Embora nós, pelas nossas más paixões, enfim, por tudo aquilo que nós ainda alimentamos em relação ao nosso orgulho, egoísmo, desejo de domínio, nós nos afastamos. Mas há uma espécie de nostalgia íntima em nós, porque todo ser humano quer ser feliz. Embora a busca da felicidade seja uma coisa tão complicada, né? E às vezes tão deformada, tão distorcida pela própria criatura humana. Então, nesses dias que antecedem o Natal, nós lastimosamente vemos aqui em Natal, que por sinal só tem 2 cidades chamadas Natal, né, no mundo, nós e uma lá pela região da Rússia. Ao invés de buscarmos exatamente aproveitar isso, lastimavelmente as autoridades aqui fizeram coisas muito feias, né? Que ainda estão muito presentes, como o carnaval fora de época em Natal, no mês do Natal. Bem, então, o que é que ocorre? O Natal representa esse convite. E eu acredito, Orson, que o plano espiritual ele aproveita, viu, para sensibilizar. Porque também há, ao lado de todo o problema daqueles que enfatizei, os traumatizados com Jesus, né? Os que só têm informações sobre Jesus, enfim. Mas eu quero falar e deixar uma impressão positiva para seu público, né? Há os que, ao longo dos séculos, realmente perceberam e viveram e vivem a mensagem de Jesus.
Então, são esses que impregnam, podemos dizer assim, não é? O pensamento, a cultura, as iniciativas desse sentido eminentemente evangélico. Então, lembro-me que uma senhora, uma vez, para curtir o Natal diferente, decidiu fazer aqui no Nordeste uma espécie assim de visita, um auê, como se diz, né? E veio fazer um auê no Natal aqui no Nordeste, talvez para dar ibope para ela. Mas, diante da miséria, diante da fome, diante das condições desumanas, isso a tocou profundamente. Ela hoje mantém uma ONG, né, que desenvolve no país inteiro um trabalho, não apenas no Natal, mas transforma Natal 365 dias através de uma ação no bem voltada especialmente para iniciativas no campo da educação e da geração de renda. Então, não importa que você, meu amigo, minha amiga, que me ouve agora, nesse momento, eu só sinto isso no Natal, no resto do ano não sinto. É porque não dá tempo, porque não prestou atenção. Aqui é engraçado, a neta, né? Ela de vez em quando diz assim, mas vovô, por que aqui tem esse presépiozinho? É uma amiga nossa que é artesã, e aí a gente deixou, né? A gente comprou no Natal, e ela disse assim, por que não guarda? Não, porque para nós é todo dia mesmo. Mas como assim? Todo dia para nós é Natal. De vez em quando a gente adora evocar as canções do Natal, né? Então, não tem essa questão ritualística, né? Burocrática. Natal, a expressão é natividade, nascimento. Então, se a gente perguntasse a Madalena quando é que é Natal para você, ela diria que seria o momento em que ela se encontrou com Jesus na casa de Simão Pedro. Se a gente perguntasse a Zaqueu, Natal, Zaqueu, quando é para você? No dia que Jesus esteve na minha casa e na minha vida, mudando completamente. E se a gente fosse perguntando a todos esses que conseguem vivenciar a mensagem de Jesus, quando é Natal, todos responderão e todos responderemos no dia que Jesus, de fato, penetrou em nossas vidas, nos tornando pessoas diferentes. Então, aproveitemos esses momentos, claro, os presentes, sim, as iniciativas, sim, as campanhas, sim. Agora, não esquece o aniversariante, né? Porque o aniversariante é o grande esquecido da festa natalina. Então, compete a nós, os cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, né? Embora nem sempre sejamos considerados cristãos, mas, né, nós sabemos que somos, então nos compete novamente e sempre e a cada dia revivecer, né? Revigorar a nossa fé, no sentido de que Natal é todo dia que Jesus nasce com uma proposta de sermos pessoas melhores. É o que nós entendemos. Ô Sandra, você é autora de vários livros, entre eles um que acabou de ser lançado, é um livro novo pela Federação Espírita do Paraná, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Sandra, claro que aqui é uma entrevista rápida, nós estamos quase por concluir, mas faz um esboço desta obra para despertar, inclusive, o interesse do telespectador que está vendo esta nossa conversa. Reflexões pedagógicas, você como professora, como doutora em Fundamentos de Educação, o que você diria sobre isso? Na verdade, não é o último, é o primeiro livro, sabe, que nós publicamos pela Federação Espírita do Paraná, e, na verdade, é uma coletânea de textos que tem esse grande guarda-chuva, reflexões pedagógicas. Então, nós começamos com um artigo, no caso, um capítulo, uma introdução à pedagogia de Jesus, seus princípios norteadores e práticas pedagógicas, mostrando a figura de Jesus como educador. E, simultaneamente, nós temos outros capítulos que buscam a temática da educação, como, por exemplo, os 4 pilares da educação para o século XXI e o Evangelho, a educação emocional à luz, né, do Evangelho, e assim por diante. Então, é uma coletânea, né, de materiais que nós preparamos para eventos, para seminários, né, solicitações de artigos, de revistas. Então, nós tivemos essa oportunidade de fazer essa compilação. Ao mesmo tempo, nós tivemos também a alegria de ter a pressão da Federação Espírita do Paraná para
publicar, né? Então, nós temos pelo Paraná essa obra, temos uma outra que é também uma coletânea de inúmeros artigos que fizemos para a mídia impressa do Movimento Espírita, que é o Cotidiano em Reflexões Espíritas. Depois, como fruto de um trabalho com evangelizadores, em parceria com Cláudia Farache, temos Saberes Necessários à Tarefa da Evangelização. Também conseguimos apresentar 2 trabalhos para crianças, né, O Poder das Palavras e O Poder da Gentileza, publicado também pela Federação Espírita do Paraná, Educação em Foco, onde nós começamos com uma reflexão sobre o pensamento pedagógico de Hipólito Leão Denis Rivaio, ou seja, do jovem professor Rivaio, na casa dos seus 20 anos, passando por inúmeros outros artigos sobre o evangelizador aprendente, o evangelizador artesão, né? E a célebre colocação do nosso querido Pedro de Camargo Vinícius, né? Quando ele diz: fora da educação não há regeneração humana. Então, nós também tivemos essa oportunidade. E o mais recente livro foi publicado agora pela Frater, né? Exatamente da editora da Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói. Publicamos, depois de muita luta também, porque falta, às vezes, tempo, serenidade para escrever, né? Escrever é um ato difícil. Então, nós escrevemos perguntas que Jesus nos fez. Então, selecionamos 20 perguntas, né, e fazemos o comentário em torno dessas questões. E ficamos, assim, admirados, porque, em verdade, Orson, nós descobrimos que são dezenas de perguntas que Jesus nos fez. Dezenas, né? Tudo nasceu em 2017, quando escrevemos um texto para publicação sobre a pergunta que Jesus faz na direção ao Calvário. Se isso fazem ao lenho verde, o que não farão ao lenho seco? Então, aquilo deu um insight e nós começamos a pesquisar a chamada pergunta pedagógica. Essas perguntas que Jesus nos fez são perguntas pedagógicas, né? Ou seja, tem o objetivo de nos estimular a observação, a reflexão, ao autoconhecimento, a libertação de preconceitos, a visão de futuro, né? Enfim. Então, está aí publicado, né? Quem tiver vontade de conhecer um pouquinho todos os direitos autorais cedidos, é bom que se diga, né? Para que nós possamos trazer alguma colaboração, ainda que pálida, né? Para as nossas reflexões. Ô, Sandra, eu vou tomar liberdade aqui de compartilhar esta citação que você fez, que é o Perguntas que Jesus nos fez, lançado pela Frater de Niterói, da Sociedade Espírita Fraternidade, fundada pelo nosso querido Raul Teixeira. E essas perguntas são 20 perguntas, então, Sandra? São 20 perguntas, né? Nós tivemos a oportunidade de nos debruçarmos sobre os evangelhos e aí fomos retirando, né, perguntas sobre, por exemplo, a questão da fé, sobre o que nós temos, né? A célebre questão de Jesus a Pedro, se Pedro amava, Jesus nos perguntando: por que me chamais Senhor, Senhor, não fazeis o que eu digo, né? E assim nós selecionamos 20. O que é a vida? A vida não é mais do que o vestuário, do que a alimentação. Então, nós contextualizamos a pergunta, né? Trazemos algumas reflexões à luz dos fundamentos espíritas e fechamos com algumas indagações que são dirigidas, em primeiro lugar, para nós mesmos, né? E, obviamente, para aqueles que estarão compartilhando a leitura, considerando que o texto, quando publicado, deixa de ser seu, passa a ser, né, da comunidade. E dessas perguntas, Sandra, existe alguma que te impactou mais? Dessas perguntas que Jesus fez, existe alguma assim que impacta a gente poderosamente de uma forma mais expressiva assim? Eu continuo achando que é aquela em que ele nos indaga, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É o capítulo O Senhorio de Jesus, né? Porque quando alguém, naquele momento histórico, naquele contexto, né, aceitava alguém como Senhor, isso implicaria não apenas numa atitude de respeito, mas numa atitude de adesão. Então, continua o velho problema da adesão. Nós estamos, de fato, aderindo, e isso Jesus ele
ele pergunta para nós com muita propriedade. Como tem um outro momento em que eu gosto muito também, em que ele faz um discurso tão duro que começam a sair muitos daqueles que o seguiam. Ele olha para os discípulos, aqueles, né, mais diretos, e disse assim: quanto a vós, quereis também, né, seguir, ou seja, quereis me abandonar? É muito duro, né? Então, por isso é o chamado duro discurso. Então, nós continuamos nos apegando em nosso processo evolutivo pessoal, né, de estarmos cada vez mais aderindo, de fato, ao Senhor, não apenas nos informando acerca dele, mas buscando tê-lo como nosso referencial de vida. Então, as perguntas, gostaria de dizer, aqueles que nos ouvem, elas são feitas primeiramente para nós mesmos, a fim de que possamos refletir sobre esse sentido que Jesus atribui às questões para nos provocar, para nos estimular, né, ao pensamento crítico, ao pensamento reflexivo. Então, nós continuamos apegadas, né, vamos dizer assim, à questão da própria adesão. Estamos, de fato, aderindo ao pensamento do Cristo? Estamos, de fato, superando as nossas limitações, mesmo errando aqui, acertando acolá, caindo aqui, levantando acolá, mas estamos, de fato, nessa busca da nossa melhoria? São as questões que nos acompanham pessoalmente também. Muito bom, Sandra, muito bom. Bom, de tudo que você já nos trouxe nesses 40 minutos, 35 minutos que estamos reunidos, de grande conteúdo para a nossa alegria, trazer a Matão novamente, a nossa Sandra, que já esteve aqui no nosso encontro anual Caibar Chute, foi uma alegria muito grande. E, Sandra, pensando em tudo isso, você ligada à área da educação, nós podemos ligar diretamente Jesus à educação, então? Tanto é que em outra pesquisa que fizemos, levantamos em torno de 20 e poucas autodefinições de Jesus, né? Jesus vai dizer que ele é rei diante de Herodes, ele vai dizer, né, que ele é caminho, que ele é verdade, que ele é vida, ele vai dizer que ele é videira, que é luz, e assim por diante. Mas tem um momento em que eu chamo, né, de bom mestre, e ele diz assim: epa, bom só o Pai o é, agora mestre eu o sou. Então, Jesus assume, de fato, a condição de mestre, né? Esse é o título por excelência, por isso Clemente de Alexandria o denominou de pedagogo da humanidade. Por quê? Pelos seus ensinos, pelo seu exemplo, nos mostrou toda a nossa essência e, principalmente, todo o objetivo da existência humana. Então, nós temos nos dedicado, isso já há mais de 20 anos, ao estudo acerca da figura de Jesus como educador, as suas práticas pedagógicas, os princípios que norteiam a sua prática pedagógica, os princípios de aprendizagem, as técnicas que ele usava, os recursos que ele usava, e nós poderíamos sintetizar aí fazendo uma homenagem à dona Benedita Fernandes de Araçatuba, né, quando diz: a doutrina espírita é eminentemente educativa. Nós poderemos repetir, parafraseando a nossa Benedita Fernandes: o cristianismo é doutrina eminentemente educativa. Tudo que Jesus ensinou, tudo que ele exemplificou, tem um sentido pedagógico, ou seja, de nos instruir, de nos educar, de nos propor o processo de transformação pela educação. Então, Jesus é o educador por excelência. O cristianismo é obra educativa, o espiritismo é obra de educação. E evangelização é, por excelência, a programação que a Casa Espírita deve desenvolver, junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, para cumprir, de fato, o seu objetivo perante Jesus e perante a codificação kardeciana. Pois é, Sandra, embora nós estejamos aqui por quase concluir, eu não posso deixar de perguntar isso, porque você, como educadora, você citou agora a evangelização infantil, tarefa da Casa Espírita, né? Essa semeadura dos ensinos e das lições de Jesus no coração e no sentimento das crianças, tarefa que não é exclusiva, claro, da casa, é dever antes, primeiro, dos pais. O que seu coração, como educadora e como palestrante espírita, tem a dizer sobre essa semeadura dos ensinos e lições de Jesus no coração das crianças? Quando nós temos um filho, um neto, um sobrinho, enfim, quando uma criança está sob a nossa responsabilidade,
nós começamos a agir mediante as funções próprias de uma família. Uma função econômica, uma função de proteção, uma função afetiva, uma função educacional, cultural e assim por diante. Mas, com certeza, a família é a grande base da formação da personalidade futura, através de uma ação que se concretiza, em especial, na infância, pode se prolongar, claro, na adolescência, na juventude, mas é principalmente na infância, conforme a questão 383 do Livro dos Espíritos, é a fase mais propícia, e os pais, eles têm uma responsabilidade muito grande. É tão grande que Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho, vai nos fazer uma pergunta que eu chego a tremo toda vida que eu leio, que ele, depois de discorrer a mensagem imensa, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele vai discorrer sobre a educação, a obrigação dos pais em ver desde cedo as inclinações dos filhos, a ação educativa dos pais, e ele tem uma pergunta que é crucial. Ele diz que Deus nos perguntará, né? A cada um, que fizestes do filho que vos confiei? Então, eu não vou responder ao Senhor, ô Senhor, eu matriculei na faculdade, na universidade, dei a melhor escola, né? Fiz ele comer comida boa, o afastei do fast food, fiz ele se inscrever na academia. Isso tudo é importante, mas, como nos diz Leon Denis, nós precisamos de uma geração não só instruída sob o ponto de vista intelectual e até com bons conteúdos morais, mas nós precisamos de uma geração saudável. E o que é uma geração saudável é aquela que se nutre da seiva. E que seiva é essa? É a seiva dos valores imorredores do Evangelho. Ou seja, é a fraternidade, é o respeito. E acrescentando o que Kardec vai nos dizer, é a ordem, é a previdência. Então, nós temos, enquanto pais, enquanto evangelizadores, educadores, pessoas, enfim, mais velhas, a responsabilidade de educar as novas gerações, porque, conforme nos diz Amélia Rodrigues, quando ela ainda era professora baiana lá, né, lá na Bahia, católica, ela dizia assim: somos todos educadores uns dos outros. Eu acho um primor isso. Pelo que falamos e pelo que dizemos, pelo que não falamos e pelo que não dizemos. Olha que sabedoria, né? Então, Amélia Rodrigues. Então, os pais, principalmente, eles têm essa grande responsabilidade nesse campo fértil que é o coração, em especial da criança, semear a boa semente. Cuidado, cuidado com os preconceitos, com a leviandade, com o desrespeito, com as atitudes de indiferença que são alimentadas no interior do próprio lar e que Kardec tão bem comenta, não é? Então, é preciso estimular as condutas morais, as disciplinas morais, a fim de que as novas gerações possam levar como herança não só a nossa carga genética, não só o fruto dos nossos cuidados sob o ponto de vista da nutrição e dos aspectos materiais, mas também as novas gerações possam levar o nosso esforço de exemplo do bem. Muito bom, Sandra, muito bom. Sandra, o nosso programa é visto pelo público em geral na TV aberta local, é visto no YouTube por pessoas de todo lugar. A gente divulga isso com muito empenho, com muito carinho, porque é uma dedicação à divulgação espírita. Mas o que você diria, o seu coração, a Sandra, a professora, a amiga, a dirigente, a expositora espírita, a estudiosa da educação, o que seu coração teria vontade de dizer aos telespectadores, agora que nós estamos em dezembro, com esse sentimento do Natal que nos envolve, nos sensibiliza, nos aproxima da família? Então eu quero deixar aqui para você usar esses minutos finais da nossa conversa, deixando total liberdade ao seu coração, alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você gostaria de expressar, porque a sua sensibilidade nos cativa intensamente. Você sabe o carinho que todos nós temos por você, então nós queremos deixar aí, use o tempo que precisar, porque nós estamos com folga aqui no nosso horário, mas eu sei dos seus compromissos, não quero tomar o seu tempo, então eu quero deixar a sua liberdade aí para este momento de dirigir-se ao telespectador, aos pais, aos dirigentes espíritas, aos cristãos, aqueles que não são espíritas, que também estão vendo esse programa, deixar o seu verbo aí com toda a liberdade para você. Na verdade, eu sempre me preocupo muito, em especial no que diz respeito às nossas práticas religiosas,
que nós temos uma espécie de necessidade muito grande de alcançar a chamada angelitude, né? Então, a gente, de vez em quando, vê umas coisas assim tão interessantes e estranhas, exóticas. E eu costumo, na condição, inclusive, de professora, de dizer sempre que o que interessa não é o rótulo religioso, não é nem sequer se a pessoa é religiosa ou não, isso também não é importante, né? O que nós temos que buscar é a plenitude da humanidade. Então, a nossa preocupação como professora, como mãe, como evangelizadora, como avó, enfim, como ser humano, é trazer, junto àqueles que comigo convivem, o melhor que eu possa apresentar, para que, né, eu me sinta responsável. Nesses últimos tempos, em especial de pandemia, com esse afastamento nosso da casa espírita, fisicamente falando, né, e com a nossa multiplicação de tarefas virtuais, não é isso, Orson? Eu nunca trabalhei tanto, nunca fiz tanta live na minha vida, né? Eu também. Eu pensei até que eu ia receber algum convite para fazer uma live em Marte, porque para o Japão já fiz, né? Algumas vezes. Então, eu digo, meu Deus do céu, que coisa mais louca. A gente vai digerir muito sobre isso, a gente não entendeu ainda direito o que é que essa pandemia representou. Esse é um outro assunto, né? Mas o que eu gostaria de dizer àqueles que nos ouvem, irmãos em humanidade, nós não somos irmãos por religião. Não, não somos, né? Nós não somos irmãos pelos rótulos, pela raça, pela cor, né? No momento em que nós vemos recrudescer tanto preconceito, em lugares que você diz assim, meu Deus, já era para ter superado essa coisa tão mesquinha do ser humano, essas separatividades, né? Essas coisas que nós temos acompanhado. Então, a minha palavra final é: busquemos viver a plenitude da humanidade. Humanos, nós temos que ser humanos, nós temos que fazer aflorar em nós esse sentido de humanidade. Né? Humanidade significa, ou vem de humus, significa a terra fértil. Né? E isso me faz lembrar, eu vou concluir com essa pequena história da mitologia, né, que diz que certo dia uma entidade mitológica chamada Cuidado decidiu fazer do barro da terra um ser, né? E fez do barro da terra um ser e chamou, então, né, chamou Júpiter para que Júpiter pudesse insuflar vida ali, né, naquele ser. E aí Júpiter vê, agora quem vai colocar o nome sou eu. E ele disse, não, Cuidado disse, não, nada disso. Eu lhe chamei, como é que você vai colocar um nome? Porque colocar um nome era dar identidade, né? Então, isso é uma coisa muito séria. Aí vem chegando Gaia, a Terra. Aí quando vê o ser, diz, não, esse ser é meu. Ele foi feito de quê? De barro, terra, é meu. Começou a briga. Cuidado, Júpiter e Gaia. Então decidiram chamar Saturno, o deus ancestral, para que ele então pudesse resolver a situação. Quando ele chega, ouve a história, e aí então ele diz assim: a minha solução é a seguinte: este ser, né, quando ele morrer, certo? A matéria, ou seja, o barro, volta para a Terra. Então, Gaia, você vai ficar com isso. Júpiter, quando morrer, a alma vai para você, certo? Então, você também vai ficar com o que você deu. Agora, como Cuidado criou essa confusão, é ele quem vai ter que cuidar dessa criatura enquanto ela viver na Terra. Então, meus amigos, meus irmãos, nós temos a obrigação de ter cuidado uns com os outros. O cuidado precede a existência. Se nós não tivermos cuidado conosco, não nos amamos. Se não tivermos cuidado com o outro, não amamos o outro. Se não tivermos cuidado com a natureza, estaremos fazendo o que estamos fazendo, destruindo o planeta Terra. Então, é necessário termos cuidado. E o que significa isso? Buscarmos ser criaturas plenas de humanidade, cuidando uns dos outros. É a nossa mensagem para todos vocês, com um grande beijo, um abraço imenso, Orson, e a saudade de abraçá-lo pessoalmente. Sandra Borba, de Natal, Rio Grande do Norte, a nossa convidada desta noite, que você está vendo aqui na TVM, reproduzida nos canais de YouTube. Que satisfação, que alegria recebê-la aqui, podermos conversar de maneira tão descontraída e com tantos conteúdos. Queremos agradecer imensamente, Sandra,
muito obrigado pela sua disposição, pelo Muito seu obrigada. tempo disponibilizado aqui. A Sandra, que é autora de vários trabalhos, como foram ditos aqui, e que você vai encontrar muito conteúdo virtual dela na internet, ela trabalha bastante, como ela disse agora, durante a pandemia, nunca fez tanta live como fez. Eu também vivi essa situação. Só Então, para dar uma dica aí, existe um canal do YouTube chamado Horto de Damasco. É do nosso querido irmão Leonardo Machado, de Pernambuco, e então nós temos lá uma playlist, né? Então, quem quiser alguma coisa, lá tem mais de 60 palestras de lives que nós fizemos, né, por ocasião dessa pandemia. Então, é só para a gente bater um papo, ainda que seja virtual e transcendental. é muito bom isso, porque os conteúdos estão lá disponíveis. Exato. Educação, Evangelho, doutrina espírita, à disposição de todos nós. Muito obrigado, Sandra. Muito boa noite a você que nos acompanhou e Boa até a noite a próxima semana. todos. Muito obrigada. Um dezembro feliz para todos neste fim de ano e começo do outro, que desponta com muitas esperanças e muito trabalho pela frente para mudarmos a face deste planeta, não é mesmo, Sandra? É isso aí. Comemore o Natal, convide os amigos, troque presente, mas não esqueça do aniversariante. Muito boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima semana.